Vamos conversar sobre um gigante muito famoso, Golias, descrito na Bíblia. Ele era um guerreiro destemido do exército filisteu, conhecido por sua habilidade em batalhas com armaduras e carruagens. Conforme descrito em 1 Samuel 17:4, surgiu do acampamento dos filisteus um guerreiro chamado Golias, de Gate, com 6 côvados e 1 palmo de altura. Essas medidas antigas, côvados e palmas, podem não fazer muito sentido para nós hoje, já que usamos metros e centímetros. Vou traduzir para vocês. Golias era um homem gigante, com mais de 2 metros e 70 centímetros de altura. Se você imaginar ele com os braços erguidos, dá para ter uma ideia da figura intimidadora que ele representava. Mas não era apenas a estatura de Golias que impressionava. Como está escrito em 1 Samuel 17:5-7, ele usava um capacete de bronze na cabeça e vestia uma armadura de escamas de bronze pesando 5.000 ciclos. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e uma lança de bronze estava em suas costas. O cabo de lança sua era como o bastão de um tecelão e sua ponta de ferro pesava 600 ciclos e seu escudo ia à sua frente. Golias estava equipado com algo que chamamos de malha. Os filisteus se prepararam para a batalha usando uma peça de tecido, semelhante a uma lona grossa, reforçada com anéis de bronze que cobriram do ombro até o joelho. Essa armadura pesada, só a cota de malha, pesava entre 79 a 91 quilos. Mas Golias não parava por aí. Ele ainda usava um capacete de bronze, proteções para as canelas e carregava um lançamento de bronze nas costas. A ponta da lança sozinha pesava entre 9 e 11 quilos. Na verdade, um guerreiro formidável. De acordo com os relatos, Golias tinha um escudeiro que marchava à sua frente carregando um escudo do tamanho de um homem adulto. Em hebraico, a palavra usada descreve o maior tipo de escudo de batalha, projetado especificamente para proteger contra flechas. Então, além de sua própria armadura pesada, Golias contava com esse homem corajoso, empunhando um escudo enorme para proteção adicional. Imagine só a cena, um gigante assim, coberto por tanta armadura. Certamente seria aterrorizante enfrentar alguém desse tamanho e tão bem protegido. E Golias sabia bem como usar sua presença imponente. Conforme descrito em Samuel 17:8 e 9, ele desafiava os israelitas. Por que se alinham para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele conseguir me vencer, seremos seus servos. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos servos. Golias estava propondo um combate representativo, uma prática comum no Oriente, onde ele representaria os filisteus, e o escolhido de Israel representaria seu exército. A derrota de um significaria a derrota de todo o seu exército. Golias não fez esse desafio apenas uma vez. Ele o repetiu por 40 dias, manhã e noite, conforme registrado em 1 Samuel 17:16. Todos os dias, por mais de um mês, ele se exibia com sua força e tamanho, desafiando alguém a enfrentá-lo. Enquanto isso, nas montanhas da Judéia, perto de Belém, um jovem chamado Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Davi era muito jovem para se alistar no exército. Na verdade, é bem provável que ele nem tenha sido consciente do conflito entre israelitas e filisteus naquela época. Talvez nem tenha ouvido falar de Golias. O que ele sabia era que 3 de seus irmãos mais velhos foram convocados no exército de Saul. Por outro lado, o pai de Davi, Jessé, estava preocupado com seus 3 filhos mais velhos. Já idoso, Jessé provavelmente não conseguiria fazer uma viagem pelas montanhas sozinho. Então, ele chamou seu filho mais novo e disse: "Preciso que você faça um favor para mim. Leve para seus irmãos um pouco deste grão torrado e esses 10 pães. Vá até o acampamento deles e leve também esses 10 pedaços de queijo para o comandante deles. Veja como eles estão e me tragam notícias." Isso está registrado em 1 Samuel 17 e 18. Davi arrediu-se cedo na manhã seguinte, deixou as ovelhas com um guardião e partiu, conforme Jessé havia instruído. Chegando perto do acampamento israelense, ele viu os soldados se preparando para a batalha e ouviu seus gritos de guerra. Ele queria apenas observar e ver o que aconteceria. Davi foi até a linha de frente para saudar seus irmãos, deixando sua acomodação com os encarregados dos pertences. Ele deixou suas coisas com o responsável, enviou até a linha de batalha e perguntou aos seus irmãos como estavam. Enquanto conversava com eles, Golias, o campeão filisteu de Gate,
saiu de sua linha e proferiu seu desafio costumeiro. Neste cenário, enquanto Davi estava com seus 3 irmãos, ele ouve um grito estrondoso do outro lado do vale. Constantemente, todos ao seu redor começam a correr em direção às suas tendas, buscando abrigo. Os homens de Israel, ao verem o gigante, fugiram dele, tomados pelo medo. Davi, que até então nunca tinha visto nem ouvido falar do desafio do gigante de Gate, observa atentamente o campo de batalha. Ele vê um homem enorme, coberto de armadura, gritando ameaças e blasfemando contra o Deus de Israel. Isso desperta uma grande indignação em Davi. Lembre-se, este foi o 41º dia em que os israelitas enfrentaram Golias, mas foi a primeira vez para Davi. Davi então pergunta aos homens ao seu redor: o que será feito pelo homem que matar esse filisteu e remover a vergonha de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E as pessoas responderam, conforme suas palavras: assim será feito ao homem que o matar. Isso está em 1 Samuel 17, 26-27. Depois disso, Davi encontra o rei Saul. Ele diz a Saul: ninguém deve perder a coragem por causa desse filisteu. Seu servo irá lutar contra ele. Saul responde: você não pode lutar contra esse filisteu. Você é apenas um jovem e ele é um guerreiro desde a juventude. Mas Davi diz a Saul: seu servo cuidava das ovelhas de seu pai. Quando um leão ou um urso vinha e levava uma ovelha dos rebanhos, eu o perseguia, batia nele e salvava a ovelha de sua boca. Quando ele se voltava contra mim, eu o agarrava pelos cabelos, o batia e o matava. Seu servo já matou tanto o leão quanto o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi, confiante na proteção divina, disse: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos deste filisteu. Saul então disse a Davi: vá, e o Senhor esteja com você. Tentando ajudar, Saul veste Davi com sua própria túnica, coloca uma armadura e um capacete de bronze nele. Até tenta se adaptar, mas não consegue se mover bem com todo aquele equipamento. Ele diz a Saul: não posso ir com isso, não estou habituado. Então ele se livra da armadura. Com um cajado na mão, escolhe 5 pedras lisas do riacho, coloca-as na bolsa do pastor e com sua base na mão se aproxima de Golias. Isso está descrito em 1 Samuel 17, 32-40. Então temos Davi vestido apenas com suas roupas simples de pastor e armado com sua base e cajado, pronto para a batalha. O momento crucial acontece. Golias, com um escudo à frente, se aproxima de Davi. Ele olha para Davi, vê um jovem saudável e bonito, e o despreocupado. Zombando, Golias diz: sou algum cachorro para você vir a mim com paus? Ele amaldiçoa Davi em nome de seus deuses e o desafia, prometendo entregar seu corpo aos animais selvagens. Davi responde a Golias: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje, o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu vou te derrotar e cortar sua cabeça. E hoje darei os corpos do exército filisteu aos pássaros e animais selvagens, e o mundo inteiro saberá que há um Deus em Israel. Considere como possibilidades. Davi se mantém corajoso diante desse monstro. Seu único armamento é uma funda e uma pedra contra um gigante com uma armadura de quase 100 quilos. Uma pedra lançada no ar, zunindo, foi o suficiente. Golias cai como se fosse um saco de pedras. Fica evidente que a vitória não vem pela espada ou lança. A batalha é do Senhor. Depois disso, os filisteus não voltaram. Quando perceberam que seu campeão havia morrido, eles fugiram. Os homens de Israel e Judá avançaram, perseguindo os filisteus até a entrada do portão e as ocultações de Ecrom. Os corpos dos filisteus foram espalhados pela estrada de Sharaim até Gate e Ecrom. Os israelitas, ao voltarem da perseguição, abandonaram o acampamento filisteu. A história bíblica de Davi e Golias é uma das mais conhecidas da Bíblia. Uma lição de coragem, fé e superação do aparentemente impossível. Há especulações sobre se Golias era um Nefilim. Alguns cientistas acreditam que Golias, o geteu, morador de Gate, pertence a uma raça conhecida como Nefilim. Outros argumentam que ele era um refaíta, já que os Nefilins foram destruídos no grande dilúvio dos tempos de Noé,
quando apenas uma família de Noé sobreviveu. Os Nefilim são mencionados quase 20 vezes na Bíblia, incluindo em Deuteronômio 2:11, Deuteronômio 20:22 e Josué 12:14. Deuteronômio 3:11-13 menciona que somente Og, rei de Bazã, restou dos remanescentes dos gigantes, em sua cama era de ferro. A narrativa bíblica em torno de Golias e sua linhagem continua a se desdobrar com mais confrontos e gigantes. Em 1 Crônicas 24:8, há relatos adicionais de batalhas e gigantes enfrentadas por Israel. Houve outra batalha em Gate, onde apareceu um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, somando 24. Ele também era descendente dos gigantes. Quando desafiou Israel, Jonatã, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4, nascidos dos gigantes em Gate, foram derrotados pelas mãos de Davi e seus servos. Uma guerra contínua em Gézer contra os filisteus, onde Sibecai, o Husatita, matou Sipai, um dos descendentes dos gigantes, subjugando-os. Houve outra guerra com os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha um cabo como o rolo de um tecelão. Outra vez em Gate, surgiu um homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão e pé. A história de Golias na Bíblia ressalta o poder e a força de Deus sobre seus inimigos, mesmo diante de adversidades esmagadoras. Ela ensina que, mesmo enfrentando inimigos poderosos e problemas gigantescos que ameaçam nossa paz e subsistência, nosso Criador Todo-Poderoso protegerá e nos livrará de todos os desafios desta vida.